Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 27 de março de 2026. Nesse horário, nós estudamos essa obra, O Livro dos Médios. Essa obra maravilhosa de Allan Kardec. Nós estamos estudando o capítulo 16, parte segunda, capítulo 16, olha os algarismos dos médios especiais. Nós vamos começar no item 189, variedades especiais para os efeitos físicos, né? Então, antes de começarmos, eu vou pedir aqui o companheiro Alberto. Alberto, você pode fazer a prece de abertura para a gente? Possamos dar continuidade aos nossos estudos, agradecendo sempre ao Pai Celeste por esta oportunidade e que estejamos nesta tarefa com Jesus imbuído de um propósito edificante, buscando a mediunidade com Jesus. E agradecidos a toda a espiritualidade amiga que nos assiste, às boas inspirações e que estejamos aqui reunidos com os nossos corações vibrantes na importância desta tarefa e que estejamos a caminhar buscando o conhecimento, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Vamos iniciar aqui a nossa reunião, né? Aqui Kardec fala sobre variedades especiais para os efeitos físicos. Médios tipitólogos, aqueles pela influência dos quais se produzem os ruídos, as pancadas, variedade muito comum, com ou sem intervenção da vontade, né? Aquilo ali que é muito conhecido, né? As pancadas, não é? As pancadas, tudo isso aqui é muito. Hoje em dia a gente nem vê muito mais isso, né? Mas, Ô, Rose, eu sempre fiquei intrigado dessa característica, né, de não ser de acordo com a vontade do médium, ou seja, uma. Ele altera fluidicamente e gera o ruído e tal, mas sem a vontade dele. É interessante isso, né? muito interessante, porque é uma manipulação, né? Eles sabem retirar ali a tua energia para fazer o que eles precisam fazer. Eles sabem como buscar aquele fluido, né? Eles sabem como buscar o fluido. Então, eles trabalham isso com muita facilidade. Trabalham isso. A revelia, como diz aqui, né? Aqueles pela influência dos quais se produzem os ruídos, as pancadas. Variedade muito comum, com ou sem intervenção da vontade. Muitas vezes, o médium sabe que está doando para fazer aquele tipo de fenômeno, produzir aquele tipo de fenômeno. Outras vezes não. Outras vezes não. Médios motores, os que produzem o movimento dos corpos inertes, muito comuns. Às vezes, essa coisa de mexer daqui, mandar alguma coisa, fazer movimentar alguma coisa, né? Então, acontece muito disso também. Mover cadeira, mover móveis, isso também acontece muito. A gente vê essas coisas aí, né? Ele diz que esse é até muito mais comum, muito mais comum. Médios de translações e de suspensões,
os que produzem a translação aérea e a suspensão dos corpos inertes no espaço sem ponto de apoio. Entre eles, aos que podem elevar-se a si mesmo. Mais ou menos raro. Aí a coisa é mais rara, sabe? A coisa é muito mais rara. Por quê? Porque fazer levitação não é uma coisa simples, né? É, Peixotinho, mas médium, como Peixotinho, é uma coisa muito difícil de você encontrar hoje em dia. Muito difícil. Não é fácil, não, sabe? É muito difícil mesmo. Rose, qual é o nome daquele outro médium que tem até livros sobre ele? Muito Mirabelli, famoso. Mira, ele saía pela janela. sim, o italiano. Mirabelli. É muito, muito conhecido. Agora também aquele detalhe, né? O, o Mirabelli, ele tinha, não vou dizer que ele fosse espírita, ele não era espírita, tá? Ele era um médium com essa capacidade, mas ele não era propriamente espírita. Agora, ele teve na vida dele, ao longo da vida dele, muitas dificuldades envolvendo questões morais, entendeu? Que trouxeram para ele certos aborrecimentos, certas dificuldades, algumas práticas não muito adequadas. Ele se envolveu com pessoas assim meio escusas, já ao contrário do Peixotinho, que era um médium altamente moralizado, evangelizado. Então, são os dois casos aí, dois casos diferentes, tá? O Mirabelli, não, cadê? O Mirabelli e o Peixotinho. São experiências bem diferentes, médios com características morais bem diferentes. Eu falo isso que quem muito explicou isso para a gente uma vez foi muito a Marilena Mota, que ela dava curso, né? E ela, uma vez, deu uma aula sobre essa questão, que eu, na época, nem conheci Mirabelli. E ela dava curso do livro das obras de Manuel Filomeno de Miranda, e ela trouxe o caso do Mirabelli. Aí depois eu fui pegar o livro dele e conhecer um pouco da história dele. É bem bastante interessante. Depois ele vai falar aqui. Médios de efeitos musicais provocam a execução de composições em certos instrumentos de música sem contato com eles. Então, é muito raros. De repente, o piano começa a tocar, o violino começa a tocar, né? Mas sem você tocar no aparelho. Então, muito raro isso, fazer os instrumentos tocarem. Depois ele, olha só quanto tipo, né, gente? Quanto tipo de variedade média. Médios de aparições, os que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes, muito excepcionais. É o que consegue, né, fazer as coisas. Fecha a porta, por favor. Fazer as coisas aparecerem. De repente apareceu um quadro aqui, apareceu uma imagem, né? Muito excepcionais. Médios de transporte, os que podem servir de auxiliares aos espíritos para o transporte de objetos materiais. Variedade dos médios motores e translações. Excepcionais. Lá, gente, no final do século XIX, no século XX, principalmente no final do século XIX, você encontrava esses médios com mais abundância, vamos dizer assim, né? Era uma variedade dos médios de efeitos físicos. Mas hoje já não há tanta necessidade disso. Não há tanta necessidade disso. Então, você dificilmente vai encontrar. Você vai encontrar em algumas casas como o Frei Luiz, que parece que tem um pessoal que trabalha, um ou outro centro, mas assim no dia a dia, é muito raro. Até pode acontecer de ter um médium fazendo isso sem que saiba que é ele que está fazendo, provocando. Mas médium que tenha plena consciência, é muito raro, está se tornando muito raro.
Aí depois, né, médios noturnos, os que só na obscuridade obtêm certos efeitos físicos. É a seguinte a resposta que nos deu o Espírito à pergunta que fizemos sobre se podem considerar esses médios como constituindo uma variedade. Certamente se pode fazer disso uma especialidade, mas esse fenômeno é devido mais às condições ambientes do que à natureza do médium ou dos espíritos. Devo acrescentar que alguns escapam a essa influência do meio e que os médios noturnos, em sua maioria, poderiam chegar pelo exercício a operar tão bem no claro quanto na obscuridade. É pouco numerosa esta espécie de médiuns. E cumpre dizê-lo, graças a essa condição, que oferece plena liberdade ao emprego dos truques da ventriloquia e dos tubos acústicos, e que os charlatanes hão abusado muito da credulidade, fazendo-se passar por médios a fim de ganharem dinheiro. É os médios noturnos, os que os fenômenos, né, na maioria das vezes, acontecem na obscuridade. Ora, se o fenômeno se produz na obscuridade, é claro que vai ficar mais fácil para uma mistificação, para manipular. É claro, né? Oi? Não, mas aqui está tudo. Não, não posso, não posso. Então, é mais fácil você armar um esquema se aquele fenômeno se produz na obscuridade. Então, é mais propenso ao charlatanismo. Muito mais propenso ao charlatanismo. Para a gente ver, aqui eu acho interessante isso, que Kardec, ele não escondia no pessoal que esses fenômenos poderiam ser manipulados, poderiam ser usados por vigaristas. Ele coloca, ele diz aqui, né? Ele diz aqui, os médios noturnos, em sua maioria, são os médios que só produziam o fenômeno no escuro. Então, ele diz, os médios noturnos, em sua maioria, poderiam chegar pelo exercício a operar tão bem no claro quanto na obscuridade. Se o médio realmente trabalhasse, tudo que ele faz no escuro, ele também poderia fazer no claro. Tá? É pouco numerosa essa espécie de médios. Mas é aquela coisa, os caras se acomodavam a fazer no escuro. É igual tem gente, você quer ver uma coisa muito interessante? Lá no Cione, antigamente, na época que eu coordenava os trabalhos, tínhamos 7 mesas mediúnicas, todas na parte da noite. O trabalho começava às 7h30 da noite, todo mundo sabe disso. Primeiro eram 5, depois se tornaram 7. Hoje, eles têm uma mesa à tarde. Parece que ela começa às 4 horas da tarde. Não sei se é 1 ou 2, mas é à tarde, né? Que eu saiba isso. Parece que são 3 à noite e 2 à tarde. É assim, Márcia? Não sei se a Márcia tem. Eu sei que tem uma mesa à tarde. Agora, até minha irmã trabalha nessa mesa à tarde. Ora, à tarde não tem a mesma penumbra da noite. Porque a gente trabalhava numa sala que ficava com a luz bem, botava uma luzinha bem assim, azulzinha, verdinha, vermelhinha, né? A gente ficava na obscuridade. À tarde, mesmo que você feche a janela, 4 horas da tarde, Rio de Janeiro, com sol, então tem médios que não conseguem trabalhar, tem dificuldade de dar uma comunicação mediúnica numa sala com claridade. E, na realidade, uma mesa mediúnica ela pode ser 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, entendeu? Você encosta a porta, claro, para ficar uma coisa reservada. Durante o dia, você pode dar uma comunicação de espírito. Mas tem médios que têm dificuldade de dar comunicação na claridade. Precisa da penumbra.
Não seria também de dia é mais difícil por causa dos barulhos em torno, Não, porque na Rua Mapendi, beira de rua ali, meu Deus do céu, Rosa, era um barulho danado. Vale. na minha casa tenho dois trabalhos de mesa mediúnica. Uma é na segunda à noite e a outra é no domingo às 10h30 da manhã. Inclusive, eu trabalho nesse domingo às 10h30 da manhã. Eu nunca tive dificuldade, não. Tem médio que tem médio que tem. Dificuldade, porque ele se condicionou que na hora de fazer isso, ele fica na obscuridade. Entendeu? Tem gente que precisa dessa coisa mais escura, mais fechada, para dar uma comunicação. Tem Mas médico. isso é Eu, regra do centro, né, Rose? Não, não. Depende. Por exemplo, se o centro tem trabalho durante o dia e à noite, tudo bem. Eu estou dizendo que tem casas que, por exemplo, se olha, antes só tinha mesa mediúnica à noite. Agora tem à tarde e tem à noite. Eu estou falando não Sim, da casa, do médium. Tem médium que tem dificuldade dificuldade. para a comunicação com a claridade. Como ele diz aqui, que tudo que esses médios noturnos fazem à noite, poderiam fazer no dia por treinamento. Mas esse negócio de dar a comunicação de dia ou de noite é da pessoa que tem, por exemplo, dificuldade de se concentrar no claro. Ah, não, É porque quando entra o horário de verão, ainda tá claro à noite, né? claro, mas tem médios que têm essa dificuldade de concentração no ambiente claro. Ele precisa de um ambiente de penumbra para se concentrar. Fala, Alberto. Aqui, né, médio noturno, os que só, né, os que só lá em cima, os que só na obscuridade obtêm certos efeitos. Então, acho que depende da obscuridade, de um ambiente mais Olha só, ele diz assim: escuro para não, essa manifestação se apresentar. o Então, porque médio eles, os que só na obscuridade obtêm certos efeitos físicos. é o médio que só consegue fazer aquilo na escuridão. Ele, médio, só consegue. Mas olha aqui o que o Kardec diz aqui. Devo acrescentar umas 4 linhas abaixo. Devo acrescentar, é o segundo parágrafo, terceira linha, que alguns escapam essa influência do meio. É influência do meio. Que alguns escapam essa influência do meio e que os médios noturnos, em sua maioria, poderiam chegar pelo exercício a operar tão bem no claro quanto na obscuridade. Se eles treinassem, se eles, né, mudassem a forma deles de pensar, de entender as coisas, eles poderiam produzir o fenômeno. Então, não é que o fenômeno só pode acontecer na escuridão, é ele o médium. Ele o médium. Por isso que ele diz aqui, os médios noturnos, os que só na obscuridade obtêm certos efeitos físicos. Eles só obtêm esses efeitos físicos na obscuridade. Então, o problema não é do fenômeno, é do médium. É do médium. Tanto que Kardec diz, tem a maioria, se treinasse um pouquinho mais. Aí é uma questão de disciplina, Rose? Não, eu acho que é treinamento mesmo. É Treinamento, né? mesmo da pessoa. Entende? Gente, é igual passe na casa espírita. Por exemplo, eu não estou criticando, não, só estou fazendo uma análise, porque eu trabalhei também lá há muito tempo. Né? Também a gente via isso. Reunião pública, quinta-feira, 9 horas da manhã. Horário do passe. Apagava a luz comum e acendia a luzinha verde. Não tinha isso? Vocês lembram do salão? Lembro. Tinha. Não, a quinta-feira durante o dia. Quinta-feira era 9h30 da manhã. Sábado também. Horário do passe,
apagava-se as luzes do salão, porque a gente ligava as luzes, porque tinha aquela cobertura, e ficava escuro, né? Então, a gente acendia as luzes, fazia palestra de luz acesa, para facilitar a leitura do livro, do palestrante, e aí tudo bem, que ali embaixo era meio escuro, então a gente acendia a luz. Na hora do passe, apagava a luz, acendia a luzinha verde. 10 horas da manhã, palestra durante o dia, quando a gente olhava na hora do passe, a luzinha, que não era nem lâmpada verde, né? Era uma lâmpada branca pintada de verde. Então, lembrar disso? Pintada de verde. Pergunta, 10 horas da manhã. Por que a gente acendia aquela lâmpada que foi branca pintada de verde? Porque a gente achava que o passe, que aquela lâmpada verde, que não era nem verde a lâmpada, era uma lâmpada branca com pincelzinho que alguém pintou de verde. Lembra? Aquelas lâmpadas compridas também tinha? Como é que chama aquelas lâmpadas? Fosforescente, que era toda pintada de verde? Mas qual é o fundamento de ter uma luz verde e uma luz vermelha? Não tinha fundamento. Não tem nenhum fundamento. Até porque as cores que nós temos, o espectro de cor que nós temos aqui, não é o espectro do plano espiritual. Sala de passe, ou melhor, sala mediúnica. Não sei hoje, mas naquela época tinha umas salinhas, tinha uma luzinha vermelha, não tinha? Eu não sei se ainda tem à noite. Na hora da reunião, Tem. acendia uma luzinha vermelha. Por que não podia ser uma lâmpada branca? Mas porque a luzinha apagava-se as luzes comuns para facilitar aí concentração nossa, para não deixar essa luz comum, né? Que é uma luz mais irritante, né? Então apagava e botava uma salinha era luz vermelha, outra luz azul, isso que elas claro. Por que em vez de botar uma luz vermelha, eu não botava uma luz branca, mais clarinha, menos, mais fraquinha? Aí vem várias teorias. Um dizia que o vermelho não sei o quê, outro dizia que o azul era da cura, o lilás é da... Não tem gente que diz isso? Que a cor lilás é da cura. Tinha todas essas teorias, essas questões todas. Tem. A gente vai criando. Outra coisa, horário do passe. Calor de 40 graus, todo mundo sabe, Rio de Janeiro. Horário do passe, desliga o ventilador. Desliga o ventilador, por quê? Porque o vento do ventilador vai dispersar o fluido. Aí nisso eu pensava na minha cabeça, porque eu sou um pouquinho esquisita. Eu pensava na minha cabeça. Era um corredor, não era um corredor? O vento entrava pelo portão, saía lá pela Manuel Filomeno de Miranda. Não formava um corredor Isso, com aquela porta isso, atrás aberta para poder. Eu pensava assim, isso. na hora do passe, desliga o ventilador, mas vai que dê aquela lufada de vento da natureza. Não é vento, porque ali forma uma corrente, o corredor. A gente até abriu o portão para ficar mais fresquinho, né? O vento entra pelo portão da rua e sai lá por trás. Fazer aquela corrente de ar que refrescava a gente. Maravilhoso. E na hora do passe entra aquela corrente de ar. Não vai dispersar o fluido? A corrente de ar dispersa o fluido. Mas o ventilador tem que desligar porque dispersa o fluido? O vento do ventilador é mecânico. É um vento que se produz pela força das hélices, não é isso? Desliga o ventilador para ver se o vento não para. Para. E o vento da natureza não tem mais poder de aquela lufada de vento? Tem. Esse não tinha problema de dispersar o fluido? Mas o do ventilador tem. Mais tarde percebeu-se isso, né? Mais tarde a gente foi percebendo assim, gente, não precisa desligar o ventilador. Está um calor de 40 graus. Esse calor que vai dispersar, porque a pessoa está tomando passe e o sol está escorrendo. Porque 40 graus dava tranquilo ali embaixo, daquela Agora tem ar-condicionado, viu, Rose? ar-condicionado. E o ar-condicionado dispersa fluido? Então não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Nós é que criamos coisas. A luz verde, roxa, vermelha. Tem a questão da água também, né? Lembra que abria a garrafinha de água, né? É isso. Se o pessoal chegasse lá, trazendo de casa uma garrafinha para fluidificar, tira a tampa da garrafinha. Deixa as garrafinhas sem tampa, porque o fluido só entra pelo... Para facilitar. Entendeu? Então, todo mundo corria para tirar as tampinhas das garrafinhas.
São coisas que nós inventamos. Engraçado que a gente não Não se pensa, percebe. percebe. Aí Não se faz percebe. a gente estuda. Conforme você vai estudando, que você vai vendo assim, gente, para com isso. É a mesma coisa do passe, com todos aqueles movimentos, e da imposição de mãos. Quando você estuda revista espírita, quando você ouve falar de Jesus, o que é? Imposição de mãos sobre a cabeça. Certo? Porque o negócio está aqui. Tá aqui. Então, tem gente que diz, não, o que as pessoas dizem? Não estou condenando quem faz, que é dispersivo, doação e harmonização, não é isso? A gente aprende. Uhum. Mas pensa o seguinte, imposição de mãos, aí o que o pessoal fala? Que você precisa passar por esses 3 tipos de passe, de divisões aí, que muita gente se enrola, né? Meu Deus, como era difícil. Pessoas que tinham dificuldade com sequência, né? Uhum. Que era dispersão, doação e harmonização. E a gente que trocava tudo. Porque dizia o seguinte, que como o nosso impulso fluídico, energético, de pensamento era muito pouco, era preciso os 3 para completar. Porque na imposição de mãos, quando Jesus impunha as mãos, ele fazia o serviço completo, só da imposição de mãos. E como nós somos muito poucos, fracos, a gente precisa dispersar, doar, harmonizar. Mas qual é o nosso objetivo? Não é trabalhar isso? A força, a impulsão do nosso pensamento? Então, quando Jesus, seus discípulos, o próprio Allan Kardec fala sobre isso, posição de mãos, você impôs suas mãos e com a força do seu pensamento, você dirige mãozinha parada sobre a cabeça, não é nem aqui, é aqui. Você, com o seu pensamento, você dá o dispersivo, você dá a doação, você dá a harmonização. Você não precisa, entendeu? Criou-se essas coisas. A pessoa, é preciso fazer isso. Aí vem as exceções. E o sujeito, então, quer dizer que quem tem deficiência, quem tem amputação de braços e mãos, não pode aplicar passe? Então, aquele que é médium e tem né, os braços amputados, não pode aplicar passe, porque ele não tem mãos. Aquela pessoa que sofreu um AVC, tem braço assim, ou é assim, não pode aplicar passe, porque ele não tem braços, membros, para dar o dispersivo, a doação e a harmonização. É tudo do pensamento, né, Rose? Tudo do pensamento. O que é que Jesus fala? Impõe as suas mãos sobre a cabeça do seu irmão. É o seu pensamento que manda. É o seu É, pensamento. quando nós terminamos o trabalho mediúnico, tem um autopasse, né? E a gente faz mentalmente. Você não precisa. Tem gente autopassa, aí tem gente que fica assim, com as mãos. Não imponho as mãos, não faço nada. É mental. É É mental. tudo pensamento. É É. mental. Jesus fala da imposição de mãos. Todo o evangelho é imposição de mãos. Obra de Kardec, Revista Espírita, imposição de mãos. Quer fazer passe, movimento? Tudo ajuda. Mas tem gente que critica a imposição de mãos, abre mão da imposição de mãos, desqualifica a imposição de mãos para dar esse passe. A palavra passe quer dizer movimento. Imposição de mãos é isso. Passe lembra movimento. Então, o nome passe quer dizer dispersivo, doação, harmonização. Mas você pode trabalhar apenas com a imposição de mãos ou dar o passe sem movimento e sem posição de mãos. Vamos dizer que você está no lugar, no ônibus. Tem um companheiro do lado numa situação muito complicada.
Você vai chegar para ele no ônibus e ele pode ser evangélico, não admitir aquilo. Você aqui no seu cantinho, você dá o passe com o seu pensamento. Senhor, Ótimo exemplo, Rose. auxilia aquele irmão, que os amigos espirituais possam derramar sobre ele um banho fluídico para equilibrar suas energias, harmonizar seu perispírito, que esses fluidos penetrem em seus centros de força, se distribuam. Aí você vai falando dos centros de força, coronário, né? Frontal, coronário, aqui da garganta, laríngeo, cardíaco, solar, esplênico, básico. Você vai fazendo a passagem de fluido pelos centros de força com o seu pensamento. Vai lá. Vai lá. Harmonize agora esse companheiro. O seu pensamento. Você está fazendo isso. E daqui a pouco você vê a pessoa dando uma melhorada. Você deu um passe nele, sem usar as mãos, sem pôr as mãos, só com o seu pensamento. Isso não vai. Entendeu? Então, mas tem pessoas que desqualificam a imposição de mãos, dizendo que nós ainda somos muito pouco fortes, nossa força mental ainda é muito pouca, para apenas dar a imposição de mãos. Que precisamos fazer esses 3 movimentos. Mas não é bem assim. Você pode trabalhar dando os 3 movimentos ou a imposição de mãos. Agora, Rose, a Ou, imposição de mão, né? Se eu for fazer, a pessoa está no ônibus, eu faço o auxílio mental, é mental. é mental, você Agora, da imposição. eu vou, tipo uma oração. Agora, quando eu imponho a mão, na palma da minha mão tem nodes da onde os fluidos do meu pensamento são liberados. Mas você Então, não se eu puder usar o recurso. Peraí, deixa eu terminar. é. Aí, se eu impor a mão, a emanação vai ser maior. Por isso que o passe depois do médico, se ele fizer isso, a emanação dele vai ser também Não. auxiliar ele. Agora, isso tudo é o que você está dizendo. Cada um pensa de uma maneira, outro pensa de outro. E existe vários pontos de vista, né? Mas você não pode dizer que com a imposição de mãos vai ser maior. Não existe assim uma coisa, é um ponto de vista. Não, mas eu estou dizendo, você não pode dizer que com a imposição de mãos é maior. Depende da força de emanação fluídica que a pessoa tem. Sim, mas se eu puder, com a minha mão, colocar, como Jesus diz, em posição de mão, da minha mão vai sair energias. E se eu só usar a mente, pode ser que de repente não seja tão eficiente. Eu penso dessa forma. Eu Tu estou me dizendo, desculpe. ó, depende da capacidade fluídica de uma pessoa. Depende. Tem espíritos, por exemplo, É estou isso dizendo, mesmo. tem espíritos que não precisam impor as mãos. Tudo depende de nós, da nossa capacidade fluídica. Você pode encontrar uma pessoa muito simples, que não precisa, que ela pode dar o passe mental com uma força tão grande que ela nem precisa de posição de mãos. Tudo depende da capacidade energética da pessoa. Entendeu? Tudo depende. Você pode impor as mãos e isso te ajudar. Você pode precisar de dar aquele passe de 3 partes, ou você pode dar o passe apenas o seu pensamento. Depende da capacidade fluídica de cada pessoa. É isso que eu penso assim. Depende da capacidade fluídica da pessoa. Tem pessoas que têm maiores capacidades do que outras. Entendeu? Agora, dizer, como eu escuto alguns falarem, que imposição de mãos é mais fraco, é menos completo do que o outro, isso eu não concordo.
Isso eu não concordo. Lá no centro, Rose, eles falam até para não ficar muito tempo com a mão sobre a cabeça. Sobre a cabeça de ninguém a gente não deve. Mas não é sobre a cabeça que a gente dá o passo. É aqui, ó. É nessa região do frontal. Não No do frontal. coronário. É. O coronário, a gente não deve ficar com a mão sobre o coronário. É no frontal. É aqui. Porque tem gente que faz isso, né? E tem gente que ainda faz assim, ó. Bota a mão na cabeça da criatura. Não pode. Você não pode tocar a pessoa. Agora, É. tudo depende da capacidade de cada um. Tudo depende da capacidade de cada um. Entendeu? O que, Alberto, eu chamo a atenção é para as pessoas que dizem que esse passe com 3 divisões, é mais eficiente que uma imposição de mãos. Entendeu? É isso que eu chamo a atenção. Eu acho que não. Eu acho que os dois têm a sua validade. Os dois têm a sua validade. Entendeu? Vai depender da sua força fluídica. O Cris, pode falar? Não. Cris, pode falar. Lá onde frequento, tem pessoa que fica com a mão todo o tempo só na cabeça. É um problema. Não pode. O tempo todo na cabeça não pode. Imposição, tem gente que não sabe o que é imposição de mãos. Imposição de mãos, vem aqui, Léo. Vem aqui, Léo. Posição de mãos, você fica com a mão aqui, ó. Vem lá para cá. Deixa eu voltar aqui. Você fica com as mãos aqui, ó. Em direção à testa. Não é aqui. Tem gente que fica com a mão aqui, ó. Aqui em cima, não é? É aqui. É aqui. E não pode ser muito tempo, né? Não pode ser muito tempo. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? A companheira botou aqui, a Cris. Já ouvi falar que vai chegar um dia que nem precisaremos dar mais passos. Isso procede? Se procede, eu me acho a informação. Ora, realmente, né? Mas quando é que isso vai chegar? Quando a gente tiver espírito, né? Todo mundo aqui, espírito puro, elevado. Quem é que vai precisar tomar passe, gente? Será que Jesus vai precisar tomar passe? Precisa tomar passe? Né? Esses espíritos superiores, não precisa tomar passe. Quem toma passe é quem tem, né, problemas, dificuldades, quem está doente. Aí, Olha, não existe alguns que dizem até que água fluidificada não tem necessidade, né? então, lá onde frequento, tem pessoa que fica com a mão todo o tempo só na cabeça. Não encosta. Não, você não pode ficar com a mão o tempo todo na cabeça. Nem encostando, nem sem encostar. Né? O tempo todo na cabeça não é uma coisa boa, não, gente. É a mesma coisa. Tem gente que, na mesa mediúnica, gosta de ficar tocando no médium. Não pode tocar no médium. Ele recebe um choque. Você não pode ficar tocando, não pode na hora do passo. Como ficar puxando a pessoa. Não pode. Tem a questão ética, de você ficar botando a mão nas pessoas, e tem a questão espiritual. Não deve ficar tocando. Tocando em ninguém. Então, né? Quer falar, Ana? Fale. Não, eu ia dizer que uma vez eu estava no hospital e tinha um paciente gemendo de dor, muito alto. E aí, naquele momento, eu fiz uma prece em direção a ele, né, mentalmente. Quer dizer, a prece já é um passe, né? Com E certeza. outra coisa, quando a gente sente essa necessidade, a gente também não, o médium não está sozinho ali, né? Exatamente. Tem uma equipe espiritual ali, tem o mentor dele que está do lado, o anjo de guarda, que também vai auxiliar para que aconteça, né, Exatamente. esse tratamento, essa ajuda Eu espiritual. vou, eu vou encerrar a leitura desse item para a gente parar. Que ele diz aqui, ó, é pouco numerosa essa espécie de médiuns, esses médios noturnos aí, né? É pouco numerosa essa espécie de médios e cumpre dizê-lo, graças a essa condição, que oferece plena liberdade ao emprego dos truques, da ventriloquia e dos tubos acústicos, e que os charlatães ont abusado muito da credulidade, fazendo-se passar por médios a fim de ganharem dinheiro. Mas que importa? Os trampolineiros de gabinete, como os da praça pública, serão cruelmente desmascarados, e os espíritos lhes provarão que andam mal, imiscuindo-se na obra deles. Repito,
alguns charlatães receberão de modo bastante rude o castigo que os desgostará do ofício de falsos médios. Aliás, tudo isso pouco durará. Mensagem de Erasto, discípulo de Paulo, né? Então ele dá aquela chamada. Gente, semana que vem, dia 10, que dia 3 não vai ter aula, nós vamos começar aqui em médios pneumatógrafos, os que obtêm a escrita direta. 10/4/26. Esse assunto de fluidoterapia, nós vamos fazer um estudo na casa, estou pensando nisso, talvez para o final do ano, a gente pegar umas 4, 5 aulas, de repente, numa sexta-feira, a gente para o estudo De dos repente, livros ele pega médios. Porque já está na hora da gente fazer, né? Porque tem muita coisa que a gente precisa conversar sobre isso, né? precisa estudar E estudar, porque isso é um Depois não tema esquenta, que, conforme o tempo vai passando, a gente vai aprendendo coisas novas, né? Então, reciclagem. é uma reciclagem, então precisa fazer. Eu estou pensando nisso, de repente, lá para setembro, outubro, a gente até aproveita uma sexta-feira mesmo, e nesse estudo do livro dos médios, a gente aproveita para discutir, porque como a Cris mesmo trouxe, na casa espírita dela tem um jeito, lá na casa da É Ana, uma boa ideia. na casa da Ana Constantino, o Alberto tem um certo conhecimento dessas coisas, que eu sei que ele estuda umas coisas. Não, não tem não. Tem não. Desculpe, mas nesse tocante aí tenho muito que aprender, eu tenho pouco conhecimento. Estuda Não tem não. os mistérios. Eu, eu tenho trivial, mas aprofundamento maior não tem não. Ele estuda os mistérios, aí umas coisas. E é bom isso, gente. A gente vai trocando informação, não é? Ah, alguém leu uma coisa, outro leu outra. A gente vai trocando e vai crescendo. Então, a gente precisa fazer essa, como disse o Alberto, uma reciclagem. Bem, vamos encerrando aqui o nosso estudo, esse nosso momento aqui, agradecendo muito a Deus, a Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, né? De estarmos aprendendo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Então, todo mundo já sabe que na próxima sexta não tem aula, porque é sexta-feira santa e a casa não vai funcionar. Voltaremos no dia 10, tá bom? Então, bom fim de semana para vocês. Não vou dizer boa Páscoa, porque a gente ainda vai se ver por aí. Que Deus os abençoe, que Deus os fortaleça. E nós sabemos aí, gente, que daqui a pouco começa a nossa reunião de irradiação para os espíritos desencantados com a vida, né? São nossos irmãos suicidas. Então, nós trocamos o horário da reunião, tirando o enfermo físico é mais cedo, e agora é de suicida. Se alguém quiser participar, mas sabe que tem que ser assíduo, né? Começa sempre daqui a 5, 10 minutinhos, a gente vai começar. Assim que converter aqui, a gente começa, tá bom? Um beijo no coração de todos. Quem quiser participar, sabendo do compromisso, fica na casa. Um beijo aí para todos. Tchau. 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 Deixa eu ver como.